Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa. Programa Tudo de Bom. Hoje eu trago para você uma amiga especial, ela que mora na Flórida, mãe de 2 filhas, esposa de pastor, bênção de Deus. Eu trago a Carol Verli, minha amiga. Seja bem-vinda ao Tudo de Bom. Obrigada. Muito bom, né? Queria Prazer ter a oportunidade de estar com vocês para falar um pouco dessas experiências de morar fora do país, existem muitas pessoas que sonham com isso, até mesmo por ministério, por várias situações. Pessoas que querem trabalhar e ter, vamos supor, melhor condições de vida, porque as pessoas têm uma visão, né, aqui no Brasil. O que te fez, para que a gente possa começar esse programa já aprendendo, né? O que te fez ir para os Estados Unidos? Então, quando eu fui para lá, eu era novinha, eu estava com 18 anos. E eu tive foi o Senhor mesmo, eu tive uma experiência muito bonita com Deus, que foi, eu conheci o meu esposo através de uma tia minha que morava lá. Eu ainda estava aqui no Brasil, eu sou de Sete Lagoas, Minas, e ela nos apresentou meio que por telefone, né? Naquela época não tinha internet, FaceTime, Skype, e nós começamos a ter um relacionamento, um contato por telefone. Namoro à distância? Namoro à distância. E eu fui em julho de 96 para conhecê-lo e tive assim, muita experiência com Deus, confirmação de que era para eu ir. Aí foi, já namorava à distância, casou. Casei. E logo tiveram os filhos, porque você tem 2 filhas, Tenho, né? 2 filhas. Nós esperamos 9 anos para ter a primeira filha. Bastante tempo. Foi, 9 anos, porque nessa época a gente trabalhava, estava construindo a nossa vida lá, porque estando num país, né, numa nação diferente, longe da família, a gente encontra alguns obstáculos. O tempo todo que você está lá, eu sempre ouço as pessoas dizer assim que se relacionar, ter amigos fora é muito diferente do que você está no Brasil. É diferente. Em si, a cultura americana, ela é um pouco mais reservada. Então, o americano é mais fechado. Você não vai na casa de alguém sem avisar, sem ter uma confirmação. A gente estranha um pouco aqui. Até um parente, você liga, né? Lá nos Estados Unidos, a gente liga aí, vamos almoçar, vai fazer alguma coisa. Geralmente, as pessoas trabalham muito, estão muito ocupadas. A gente vê essa dificuldade de frequência também nas igrejas, aquele compromisso com o Senhor, porque é o trabalho em primeiro lugar, a gente vê isso, mas na nossa vida, nós priorizamos as coisas do Senhor, a família, e a gente tem tido um momento muito abençoado lá, mas porque priorizamos o Senhor e a família. E falando de família, o que eu queria falar um pouco sobre isso agora no programa, que eu acho muito importante, é você ter um testemunho que eu acho fantástico. Porque quando vieram as meninas na vida de vocês, você trabalhava. E quando as meninas vieram, que não vieram juntas, veio uma e depois veio outra, conheço vocês, você deixou, de segundo plano, a profissão e foi ficar com suas filhas. E vocês tiveram uma situação que nem todos os brasileiros têm, um privilégio de poder ter uma empregada doméstica em casa, ter uma vida estabilizada, vocês vivem muito bem lá. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, o que te levou, por que deixou o trabalho? Hoje no Brasil a gente vê as mulheres indo trabalhar fora. E até quem não trabalha fora, elas vão e deixam, por exemplo, os filhos na creche, eles deixam os filhos com os avós. Às vezes a pessoa tem condição e os filhos praticamente são educados por empregadas domésticas, babá, entendeu? Então, assim, nós aqui no Brasil, no geral, a gente vê hoje as mulheres fugindo da responsabilidade da educação dos filhos, do dia a dia. Então, a sua própria sociedade cobra
por que você não trabalha? Tipo assim, olha, se você não trabalha, você não faz nada? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, que eu acho que é um resgate de valor familiar. Claro, é um resgate de valor. Eu sempre priorizei, falei com meu esposo, olha, a partir do momento que eu tiver filho, você toma conta dessa área profissional, porque eu quero realmente estar em casa e dar uma educação familiar e estar presente. Porque eu fui criada com a minha mãe, né, meu pai sempre trabalhou e eu tive pouco tempo com a minha mãe, porque ela faleceu, eu era muito nova. Então eu cresci, eu tinha esse sonho de quando eu ter filhos, também eu ficar com as minhas filhas, porque o tempo passa, Isaura. Criança cresce muito rápido e o tempo não volta atrás. Eu sempre falei com meu marido, se eu ficar fora, ver minhas filhas somente à noite, como que esse tempo vai voltar para mim? E o dia a dia, o dia a dia de estar com elas, de ver elas crescer, de ensinar, de fazer parte. Então eu sempre tive essa prioridade. E Deus me concedeu esse desejo, que eu sempre tive o desejo de não trabalhar por um tempo. Agora elas estão crescendo, eu ainda estou muito presente, apesar de eu ter voltado. A profissão. A profissão, eu priorizo a elas. Você ainda. Ficou um bom tempo fora da profissão, quantos anos? Quase 5 anos. Pois é, não deu nem uma depressão, né? Não. Porque se fosse no Brasil, dava depressão. Não. Porque as mulheres são cobradas da sociedade. Não. Mas como é que você vive sem trabalhar? Ou seja, dentro de casa não se trabalha? Trabalha, nossa, a gente ainda trabalha mais. Muito. É a nossa responsabilidade, os nossos filhos, né, são a nossa maior responsabilidade. Pois é, porque dentro de casa você tem tantos afazeres e existe hoje um preconceito no nosso país com isso. A mulher que é do lar. Nossa, você é do lar? Como você consegue? Inclusive a sociedade americana, a gente vê que ela está completamente desestruturada pelo fato da mulher ser muito independente, ter saído de casa cedo. Então você vê os adolescentes com 15 anos, eles querem morar fora, 16, não tem aquele apego. A gente vê os idosos, a gente tem tanto carinho de encontrar com o avô, com a avó, estão sempre ainda aqui, né, nas famílias no Brasil. Lá eles já mandam para esses hotéis de idosos para viver lá. Então, assim, isso é muito comum. Carol, não tem esse apego familiar, mas porque desde cedo a mãe já saiu de casa, não criou aquele vínculo. Que é criar os filhos fora do país. Porque é um monte de coisa, né? Assim, eu queria que tu explicasse um pouco, porque eu imagino que pela língua, a primeira coisa é que você quer que fale português. E a segunda é que ele é obrigado a falar o inglês. Como que é criar os filhos fora do nosso país? Como a primeira língua é o inglês, né? Televisão, escola, environment que a gente fala deles é todo em inglês, a gente fala em casa o português. Mesmo assim, elas respondem em inglês. Então a gente tem que ficar em cima. Responde em português. Então, e é muito bom quando a gente traz para o Brasil para visitar a família, porque elas são forçadas a falar português. Mas aquele português lindo, misturado, né? Com inglês. Misturado errado. Mas isso cedo não complica, mas em termos de diferenças dessa educação, por exemplo, na escola, existe muita diferença com o Brasil? Como que é? Porque vocês estão lá há 19 anos. Eu vejo assim, a carga horária escolar é maior, né? Eles entram de 8, saem às 3 da tarde. Isso padrão. Mas são muito organizados, né? Tem a segurança que eu acho também de estar morando lá nos Estados Unidos, a gente tem essa segurança, muito, muito seguro. E a escola é muito organizada em tudo. Em tudo, eles comunicam com os pais, os pais têm que estar muito presentes, tem que estar presente. Cobram. A leitura é muito incentivado. A minha filha, desde o jardim, quando eles estão aprendendo a ler, os pais, o pai ou a mãe é obrigatório a ler, assim, pelo menos um livro, 15 minutos por dia com a criança. Olha aí. A partir da primeira série, você já tem que fazer os reports, né, um resumo com seu filho, você tem que estar acompanhando, eles incentivam muito a leitura. E o esporte lá também é muito incentivado, desde cedo. As meninas têm qual idade? 6 e 8. E elas estudam alguma língua fora? Estudam o espanhol também, na escola. Ou seja, as suas meninas com 8 anos
Elas falam inglês, português e na escola tem espanhol. Espanhol. E espanhol. Isso. Eu fico encantado com esse povo quando fala assim. Porque a gente já fala só o português e o goianês ruim às vezes, viu? Com cheio de erro. Mas enfim, eu sei que isso tudo é fantástico, eu gosto do testemunho de vocês, eu gosto dessa qualidade que vocês priorizaram de eu quero educar meus filhos, eu não quero terceirizar essa educação, né? Eu não quero estar ausente, porque até os 7 anos se forma a personalidade das crianças. Muito importante também a gente ensinar a Bíblia para eles em casa. A escola não educa o seu filho, a igreja não educa o seu filho, porque são poucas horas, né? Num domingo ou um culto por semana. Começa em casa. Começa em casa. Ensinar a Bíblia, ensinar os caminhos do Senhor. A Bíblia diz, né? Ensina o teu filho no caminho, que mais tarde ele não se desviará dele. Mesmo que a gente conhece algumas, né? Tem essa fase de adolescência, a gente sabe que eles desviam um pouco, mas tem o temor, né? Tem uns que sim, e outros voltam. que não, né? Já está semeado, Já né? está semeado desde a infância. Vocês frequentam a igreja americana ou brasileira? Brasileira. Brasileira. Uma igreja Meu marido é pastor. Vocês Sim, têm mas trabalho. ele só assim auxiliar, né, ajuda. Só são auxiliares na igreja. E dá, né, para participar da igreja, dá para trabalhar, dá para ser. Sim. Ainda dá para vir passear no Brasil igual vocês estão. Dá. Mas você voltou, né? E como uma mulher jovem, uma mãe jovem, uma mulher talentosa que você voltou para a área profissional. O que você está fazendo hoje lá? Eu estou na área imobiliária, eu sou corretora em Miami, região, né? Na região do sul da Flórida. Miami, Boca Raton, Aventura, Sunny Isles, a gente cobre essa área ali do sul da Flórida. E quando você fala corretora você tem muitos clientes brasileiros, os irmãos que estão ouvindo aqui, que quiserem investir, então, esses últimos fora do 2 país, anos temos, muito, né? sim, muito. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser saber se vale a pena investir fora, se eu quero comprar um apartamento ou uma casa fora do país, vamos dizer na Flórida, na região, Miami, Orlando, todas essas cidades que pertencem à Flórida, posso te procurar e tu dar aquela aula para te procurar. Com certeza. Para te procurar como que as pessoas podem te encontrar. Eu tenho um website, eu tenho, né, o meu WhatsApp. Todo mundo usa o WhatsApp, né? Telefone, e falo português. A gente atende, dá todo o atendimento necessário. O teu site? Informações www.carolinvestments.com. Investimento, que é investments em português. us.com. us.com. Dentro da nossa matéria, que é esse resgate familiar, educar filhos, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres, esposas, dizendo que o seu maior sucesso é a sua família, os seus filhos, e que o Senhor é a base de todas as coisas. E na minha vida eu tenho o maior prazer e alegria de ser mãe, em primeiro lugar, e poder ter esse tempo de criar minhas filhas. Obrigada. Obrigada eu. Com certeza nós estamos sendo abençoados por você, é uma alegria. E me espere, que eu adoro ir passear por lá e ser recebida por vocês. Vocês são bênçãos de Deus na nossa vida. Louva a Deus de você estar aqui conosco. Querida. Obrigada mesmo, Jesus te abençoe. Amém. No próximo programa eu convido você para estar conosco, porque tudo de bom é a gente se reunir assim, levar um papinho abençoado de Deus e dizer: Jesus, tu é bom demais, te aguardo. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Ondulada Crone. Uma gostosa curtição.